Se você é MEI, profissional liberal, autônomo ou tem uma empresa de serviços no Simples Nacional, presta muita atenção nos próximos minutos. O governo ele vendeu a ideia de que a reforma tributária ela veio para simplificar e para reduzir os impostos de todo mundo. Mas a grande verdade é que a reforma, do jeito que ela foi desenhada, ela prejudica demais os prestadores de serviço e mais ainda o pequeno prestador de serviço. Enquanto a indústria e o comércio estão comemorando, prestadores de serviço caíram em uma armadilha burocrática e financeira. E o pior, você tem uma decisão crucial para tomar nos próximos meses. Se você escolher o caminho errado por falta de informação, você pode simplesmente aniquilar o lucro da sua empresa ou perder os seus maiores clientes de uma hora para outra. De um lado, a indústria comemorando, do outro, o prestador de serviços preocupado. Presta atenção, você é MEI e presta serviço para outras empresas? Você é do Simples Nacional e tem contratos com médias e grandes empresas? Ou você não sabe o que é o IBS e a CBS? Você não sabe o que mudar a partir de 2027? Se você se viu em qualquer uma dessas situações, esse vídeo pode salvar o seu negócio. Vamos começar pelo básico. Qual foi a grande promessa do governo federal com a reforma tributária? Você sabe? A promessa foi de simplificar e unificar os impostos, substituindo ISS, ICMS, PIS, COFINS e o IPI por dois novos tributos, o IBS e a CBS. E com isso, trazendo o princípio da não cumulatividade plena. O governo diz assim: empresário, agora você só vai pagar imposto sobre o valor que você realmente agregar ao produto. Tudo que você comprar para sua empresa vai gerar um crédito de imposto e você abate esse crédito na hora de vender. Assim, o imposto não acumula. É bonito no papel, mas aqui nasce a grande injustiça da reforma. Para você entender o problema, eu vou te dar um exemplo de uma limonada engarrafada. Presta bem atenção. Imagine uma pequena indústria que produz garrafas de limonada. No modelo novo da reforma funciona assim: a fábrica ela compra o limão do produtor por R$10 e dentro desse valor já vem R$2 de crédito de imposto pago. Esses R$2 eles viram um crédito para a fábrica. Ela gasta mais R$5 em açúcar e embalagem, gerando mais R$1 de crédito. O crédito acumulado total da fábrica é de R$3. E na hora de vender o lote de limonada por R$30, a alíquota da reforma estimada mais ou menos 28%, daria R$8 de imposto. Mas a fábrica ela já acumulou R$3 de crédito, então ela paga na prática R$5 de imposto, ou seja, os 8 do débito menos os 3 que havia sido gerado de crédito. Para a indústria e o comércio, o sistema funciona perfeitamente, porque o custo deles é físico, matéria-prima, mercadoria, estoque. Tudo isso gera crédito. Agora vamos mudar o cenário. Presta bem atenção para você entender. Vamos olhar para o prestador de serviços. Qual é o maior custo de quem presta serviço? Não é limão, não é açúcar, não é aço. O maior custo é a força de trabalho, é o seu próprio tempo, a sua folha de pagamento ou o seu prolabore. E adivinha o que a Lei Complementar 214 de 2025 diz sobre isso? Mão de obra é o trabalho do MEI. Mão de obra e o trabalho do MEI não geram um centavo de crédito de IBS e CBS. O governo diz para você, seu maior custo não dá direito a desconto. O que gera crédito? Conta de luz, de internet, telefone gera crédito. Software e sistemas em nuvem geram crédito se contratados de uma pessoa jurídica do regime regular. Aluguel gera crédito só se você alugar de uma pessoa jurídica que também esteja no regime regular. Se alugar de pessoa física, zero crédito. Condomínio do prédio comercial não gera crédito. Tomando tudo isso, não dá nem 10 a 15% das despesas de um negócio de serviços. A maior parcela do custo, que são as pessoas e o próprio trabalho, estão fora. Na prática, quem for para o regime regular vai pagar a alíquota cheia de quase 28% sobre praticamente todo o faturamento bruto, sem ter quase nada para bater. É um aumento real de carga tributária disfarçado de simplificação. E agora a gente entra no ponto mais perigoso. É aqui que o MEI e a pequena empresa do Simples Nacional correm
o maior risco de quebrar: o filtro de exclusão do mercado. Por que o filtro de exclusão do mercado? Porque se você é MEI ou do Simples Nacional e presta serviço para outras empresas, presta muita atenção. No novo sistema, as médias e grandes empresas que estão no lucro real ou no lucro presumido, elas precisarão acumular créditos para reduzir o imposto delas. Se uma grande empresa contrata um prestador de serviço que está no regime regular, ela abate quase 28% do valor daquela nota fiscal em créditos. Mas se ela contratar você, que é MEI ou do Simples Nacional e não está no regime regular, você não repassa esse crédito integral para ela. O MEI, ele repassa 0 crédito de IBS e de CBS. E o Simples Puro repassa apenas uma fração minúscula desse crédito. Sabe o que vai acontecer na prática? A grande empresa, ela vai olhar para o seu contrato e falar: o serviço do fulano é ótimo, ele é MEI e cobra barato, mas ele não gera crédito de imposto. O concorrente dele, que é uma empresa maior e está no regime regular, me dá 28% de crédito. Vamos contratar o concorrente. Esse é o filtro. As grandes empresas, elas vão começar a cortar os fornecedores que são MEI e do Simples Nacional no regime puro, no regime tradicional como é hoje. Não porque o serviço é ruim, mas porque você virou uma desvantagem tributária para o caixa dessas empresas. Mas sabe o que é mais assustador nessa história? Para tentar não perder o cliente, a lei permite que a empresa do Simples Nacional, exceto o MEI, opte por recolher o IBS e o CBS por fora da guia DAS, igualzinho às grandes empresas, só para conseguir repassar o crédito integral. Parece uma solução, mas lembra do exemplo da limonada. Se você fizer isso, você vai passar a pagar quase 28% de imposto sobre a sua nota fiscal e não vai ter custo para bater, ou seja, não vai ter crédito para bater. Para a grande maioria das micro e pequenas empresas de serviço, tentar jogar o jogo das grandes vai ser um tremendo tiro no pé. Vai acabar com a sua margem de lucro. E presta muita atenção no calendário, porque o relógio está correndo muito rápido. Você tem uma data limite para tomar uma decisão de forma oficial. O governo, ele estipulou que entre os dias 1º e 30 de setembro de 2026, ou seja, desse ano, todas as empresas do Simples Nacional terão que declarar qual caminho vão seguir para o primeiro semestre de 2027. Ou seja, em setembro deste ano, você será obrigado a escolher se continua no Simples Nacional puro ou se migra para o sistema híbrido, adotando um regime regular de créditos para o ano que vem, ou seja, para 2027. E se você perder esse prazo ou escolher sem fazer as contas, pode assinar a sentença de morte do seu lucro para o próximo ano. Então, o que fazer agora? Diante desse cenário, o que você precisa fazer a partir de agora? Se você atende pessoa física, sua decisão é fácil. Fique do jeito que está. O MEI continua pagando a guia fixa e o Simples Nacional, o MEI continua pagando a guia fixa e o Simples Nacional fica no modelo tradicional como é hoje, ou seja, recolhendo todos os impostos dentro do DAS. A pessoa física não usa crédito de imposto para nada. Então ela não se importa com o seu regime tributário. Se você é MEI ou Simples e atende empresa, você precisa fazer uma análise de 360 graus do seu negócio. Mapeie os seus clientes, descubra quais deles são empresas que estarão no regime regular e que dependerão de créditos. Se você tem contratos importantes com eles, o diálogo precisa começar ainda em 2026. Use o argumento do custo-benefício. Mostre para o seu cliente PJ que mesmo você sendo MEI e não gerando crédito de IBS nem de CBS, o preço final do seu serviço ainda é mais barato e vantajoso para ele do que contratar uma grande empresa ou assinar uma carteira CLT de um funcionário. O seu preço, ele precisa compensar a falta do crédito. E lembre-se, a partir de 1º de janeiro de 2027, a emissão da nota fiscal será obrigatória para todas as operações do MEI. Use o restante desse ano para organizar os seus processos, para emitir as suas notas corretamente e entender o seu fluxo de caixa de uma vez por todas. A reforma tributária não é o fim do mundo, mas é o fim da era do amadorismo para quem presta serviços no Brasil. Quem tiver informação vai se adaptar e sobreviver. Quem ficar achando que é papo de contador vai ver os clientes e a margem de lucro sumir. E se você precisa de uma análise personalizada
personalizada para saber qual caminho seguir em setembro, nós da Saber Contábil podemos te ajudar. Nós temos expertise em planejamento tributário para MEI e Simples Nacional. O link ele vai ficar aqui na descrição do vídeo. Não deixe para a última hora, o prazo ele termina em setembro.